como é formada a base de consumo da sociedade hoje em dia? Segundo o economista Eduardo Gianetti, em um dos seus últimos livros, ele trata dois bens diferentes, né? Um deles são os bens democráticos, né? Aqueles que são alcançados por todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm acesso a esses bens, não causa nenhuma dificuldade em encontrar esses bens ou possuí-los. E tem também os bens oligárquicos, né? Os bens posicionais, que são aqueles que diferenciam um indivíduo do outro, né? Diferenciam as pessoas dentro de uma sociedade. Então, um carro de luxo, uma casa na praia, um título acadêmico, né? Você ter um doutorado numa universidade reconhecida, né? Uma universidade importante, beleza, poder, fama, todos esses são bens oligárquicos, né? E diferenciam uma pessoa da outra. E isso causa uma busca incessante por esses bens oligárquicos, não é? Porque todos querem se diferenciar um do outro, aqueles que têm condições, né? Eles vão fazer o possível para buscar esses bens para que consigam se diferenciar das outras pessoas, né? Mas à medida que outras pessoas também consigam esses tipos de bens, isso vai perdendo valor, e aquele que possuía algum bem diferencial, algum bem oligárquico, vai buscar outro bem ainda maior, ou ainda mais caro, ou ainda melhor, ou um título diferente, ou outros bens que ele consiga se diferenciar das outras pessoas. Isso traz uma sensação de bem-estar, né, de privilégio, né? Você causa uma deferência, né? Você é reconhecido na porta do hotel, do restaurante, com o seu carro, ou num evento com o seu título. Tudo isso causa uma deferência, causa uma diferenciação entre as outras pessoas, e isso faz com que esse estímulo nunca termine, né? Nunca acabe. Então, à medida que o bem vai se tornando mais homogêneo entre a sociedade, as pessoas tendem a buscar outros bens oligárquicos, né? E aí você pode analisar essa questão de duas formas, né? Você pode, com base em ideais mais socialistas, né, você pode achar que isso é um problema, né? Isso vai causar uma frustração maior da sociedade, a sociedade não vai conseguir buscar isso incessantemente sem ficar doente, sem causar alterações psicológicas, né? Isso vai criar uma guerra entre a sociedade, vai criar uma inveja entre um ou outro, que à medida que as pessoas não consigam se diferenciar por um motivo ou por outro, isso pode causar algum tipo de problema interno. E aí é um tipo de olhar, né? Você pode barrar essa situação, tentar conter a situação, que é o que a base socialista faz, né? E aí você pode também olhar para o outro ângulo, né? Um ângulo mais capitalista, né? Essa corrida por bens oligárquicos causa um processo benéfico para a sociedade e para a economia, né? Por quê? Porque as pessoas vão incessantemente buscar esses bens, e com isso ela vai ter mais prosperidade, né? Então ela vai trabalhar mais, ela vai estudar mais, ela vai ter mais poder de compra, ela vai ter mais bens que causam uma sensação boa para a família dela, um aumento do conforto. Isso vai estimular a atividade econômica, porque a atividade econômica também vem do consumo, né? Então haverá mais produção, a atividade como um todo vai se organizar para atender as demandas por esses bens, né? A demanda por esses bens. Então, todo mundo ganha, o país fica mais próspero, as pessoas ficam mais prósperas, né? Se a pessoa tem um mestrado, ela vai querer um doutorado, se ela tem um doutorado, vai querer fazer um PhD no exterior. Então, a sociedade acaba se beneficiando aí, vai ter um profissional melhor para te atender, né? Então, a sociedade vai melhorando por conta dessa busca incessante de bens oligárquicos, né? Por bens oligárquicos. E você veja que absurdo esse discurso mais
socialista, porque é sempre um discurso que não propõe nenhuma solução, né? E eles sempre enxergam algum problema. Então, se a sociedade está se tornando mais próxima porque está buscando mais bens oligárquicos que os diferenciam dos outros indivíduos, não, isso faz mal para a sociedade, isso causa frustração, isso causa depressão, isso é sempre um olhar assim, sem propor nada de novo. E até ele cita nesse mesmo livro, né, o Eduardo Janetti, que os maiores causadores de emissão de CO2, de gases nocivos para a atmosfera, são os mais ricos, né, aqueles mais prósperos. Então, dos 7 bilhões de pessoas que existem na população mundial, 1 bilhão está lá no topo da pirâmide e é responsável por 50% das emissões de gases nocivos. Aí 3 bilhões estão na classe média, no meio da pirâmide, e são responsáveis por mais 45% das emissões de gases de efeito estufa, como são chamados. E a base da pirâmide, aqueles mais pobres, aqueles que não têm energia elétrica, saneamento básico, aqueles, né, que têm uma situação de pobreza, às vezes extrema, são responsáveis por 5% das emissões. Esses 3 bilhões de pessoas que estão na base da sociedade querem, logicamente, obviamente, subirem para a classe média, né, e serem parte desses 3 bilhões que estão no meio. E os 3 bilhões que estão no meio querem fazer parte do topo da pirâmide, pela busca incessante de se diferenciar e de ter uma prosperidade, né, por viver melhor, né. E aí o discurso mais socialista, ele vai propor nada, né? Ele vai dizer simplesmente que isso é um problema, que é causado pelos mais ricos e que isso gera problema para todos eles. Os mais ricos impõem aos mais pobres uma poluição, um efeito nocivo na saúde dessas pessoas. Então, sem falar, sempre sem considerar o lado positivo dessa busca, né? E aí, qual que é a solução? Parar de produzir, consumir menos? Fica um problema assim, querer resolver um problema sem dar uma solução adequada, né? O ideal seria que houvesse a prosperidade, houvesse a busca, mas que fossem sendo corrigidos os problemas que aparecessem no caminho, né? Que é mais ou menos como o capitalismo enxerga, né? O capitalismo está sempre buscando a prosperidade das pessoas, dos países, né? E aí enxerga essa corrida por bens diferenciais, né, por bens posicionais, como uma coisa boa, né, um estímulo à economia, né, um consumo maior, as pessoas vivendo melhor por conta disso. E você veja que esse absurdo, como é um absurdo essa tentativa de frear tudo, de barrar tudo, em nome de um suposto benefício para a sociedade, para a saúde, para tudo. A Agenda 2030, que você já deve ter ouvido alguma notícia ou visto alguma notícia na televisão, que propõe diversas metas, né, para o mundo, para os países, e uma delas é o maior consumo de alimentos orgânicos, né, no mundo. Holanda, a Agenda 2030 propõe essas metas e alguns países estão levando muito a sério isso e imediatamente e sem pensar e sem estruturar nenhuma política, né? Política pública, como eu li em um site, não pode ser um experimento ideológico, né? Política pública tem que ser estruturada, pensada, calculada, né? E aí esse psiquismo arcaico, né, da base socialista não tem a capacidade de programar alguma coisa mais estruturada e fazer isso de forma gradativa, né? Então, saiu a notícia hoje que o Sri Lanka entrou num caos alimentar, né? E isso é visto, né? É ridículo você não imaginar que isso fosse acontecer. É muito bonito
né, todo mundo consumir produto orgânico, né, com menos utilização de defensivos agrícolas, claro, parece muito lindo, muito bonito, né, no papel. Mas na prática, onde tem uma população mundial, onde, né, 1 bilhão de pessoas, dos 7 bilhões, 1 bilhão está numa situação de fome, ou seja, não tem o que comer, né? No Brasil, na Indonésia, na Índia, na China, tem várias pessoas que diariamente vão até os lixões abertos para buscar comida, né? Porque não tem o que comer. E aí você vai falar de produtos orgânicos para essas pessoas? Daí é bonito o artista lá, o ator, falar que apoia, que é bonito, que tem que consumir menos carne, que tem que consumir produtos orgânicos. Seria, claro, que você vai pagar R$15 em 2 tomates, né? Ele pode fazer. Mas aquele que está em situação de fome, que não tem o que comer, no normal, imagine um produto orgânico, né, no valor que é. Então as coisas têm que ser bem pensadas, estruturadas, para daí colocar em prática. E o Sri Lanka está nessa situação. A Holanda também já declarou que vai fazer diversas medidas aí para acelerar ou para frear, né, o uso de fertilizantes e de defensivos agrícolas, né, indo na contramão do que o capitalismo malvadão faz, né, que é todo dia estudar, investir em tecnologia para aumentar a produtividade, para desbravar mais áreas agricultáveis, para que a segurança alimentar seja garantida, né, através do aumento da produção, né, e através da exportação para o mundo inteiro de países que podem produzir mais, para garantir a segurança alimentar. Então, é uma coisa imbecil, né, essa conversa que soltam por aí e essas atitudes de países que dão esse mau exemplo, né, a começar por né, pela própria agenda, né, talvez muito bonita, né, com vários pontos importantes, mas que não tenha também previsto ou estruturado a forma que deve ser feita, né, ou pelo menos não tenha ficado claro para os países, né, para que isso seja feito, né, de forma sustentável, né. Então, é só uma coisa assim que me faz pensar e como é triste ver que o mundo não tem a capacidade de discutir coisas sérias de forma séria, né. É sempre essa coisinha bonitinha aí, que um ou outro defende, vai lá, todo mundo, daí até aquelas pessoas que não têm a menor condição acabam seguindo, né? Porque essas pessoas têm a capacidade de influenciar outras, né? E aí vira essa folia aí de gente famosa defendendo causas bonitinhas, mas com uma realidade muito diferente daquela camada super importante de 1 bilhão de pessoas passando fome, né, catando comida do lixo, né. Então, defender um produto orgânico, né, amanhã é proibido no país o uso de defensivos agrícolas, porque isso faz mal, porque isso causa câncer, não sei o quê, mas não dá uma solução lá para a produtividade, né? Como é que vai ser como é que essas pessoas que passam fome vão ser alimentadas? É nisso que tem que pensar também e não ficar defendendo essas causinhas de gente rica, né? Gente socialista rico é a coisa mais linda do mundo, né? É muito fácil, né? Você pode fazer o que você quiser porque você tem dinheiro para bancar aquilo. Então você pode comer só produto orgânico, você pode viver lá na floresta lá para não ter poluição, né? Você monta um chalé lá e vai viver só de produto orgânico, né, com a tua herança que você recebeu, né, mas a realidade do povo, na maioria dos países, principalmente, né, especialmente os países subdesenvolvidos, é bem diferente.